19 de setembro de 1961. Barney e Betty Hill estavam voltando de carro de uma viagem a Niagara Falls. Eles estavam animados para voltar para casa em Portsmouth, New Hampshire. Mal sabiam eles que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. Éramos apenas um casal comum, vivendo em uma época de grandes mudanças sociais. Barney trabalhava para o Serviço Postal dos Estados Unidos e Betty era assistente social. Eles eram membros muito respeitados em sua comunidade. Enquanto dirigíamos pelas Montanhas Brancas de New Hampshire, já era tarde. As estradas estavam escuras e desertas. Aproveitamos a paz e o sossego, conversando sobre nossas férias e nossos planos para o futuro. Eles não tinham ideia do que estava para acontecer. Sua noite comum estava prestes a se tornar extraordinária. Eles estavam prestes a vivenciar algo que mudaria suas vidas para sempre. Enquanto dirigiam, Betty notou algo estranho no céu. Uma luz brilhante parecia estar seguindo o carro deles. No início, eles pensaram que era apenas um avião. À medida que a luz se aproximava, eles perceberam que era algo totalmente diferente. Tentei racionalizar a luz. Eu disse a Betty que provavelmente era apenas um satélite. Mas eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado. A luz era muito brilhante, muito rápida e muito silenciosa para ser qualquer coisa que conhecíamos. À medida que a luz se aproximava, Barney parou o carro para ver melhor. Ele pegou seus binóculos no porta-malas e saiu na noite. Através dos binóculos, Barney pôde ver que o objeto tinha o formato de um disco. Corri de volta para o carro, meu coração batendo forte no peito. Eu disse a Betty para se abaixar no chão e cobrir a cabeça. A próxima coisa que Barney e Betty se lembraram foi de estarem dirigindo pela estrada. Eles estavam a quilômetros de distância de onde tinham parado para observar a luz estranha. 2 horas de tempo simplesmente desapareceram. Eles não tinham memória do que havia acontecido durante esse tempo. Quando chegamos em casa, notamos coisas estranhas. Meus sapatos estavam arranhados, como se eu tivesse sido arrastado. O vestido de Betty estava rasgado. Nossa bússola estava quebrada e nosso carro não dava partida. Eles tentaram descartar tudo como um sonho bizarro. Dias se transformaram em semanas. Fomos atormentados por pesadelos. Não conseguíamos nos livrar da sensação de que algo terrível havia acontecido conosco. Desesperados por respostas, Barney e Betty procuraram ajuda médica. Eles se consultaram com médicos e psiquiatras. Eles foram submetidos a uma bateria de testes. Ninguém conseguia explicar seu tempo perdido ou seus pesadelos recorrentes. Em 1964, os Hills foram encaminhados para mim, Dr. Benjamin Simon, um psiquiatra e neurologista de Boston. Eu era especialista em hipnose e era conhecido por meu trabalho com pacientes que haviam passado por traumas. O Dr. Simon estava cético no início. Ele nunca tinha lidado com um caso como este antes. Enquanto ouvia a história deles, ele ficou intrigado. Ele decidiu usar a hipnose para ajudá-los a recuperar suas memórias perdidas. Ele acreditava que a hipnose poderia ajudá-los a acessar a verdade do que aconteceu naquela noite. Mal sabia ele que estava prestes a descobrir uma história mais incrível do que ele poderia imaginar. Sob hipnose, as lembranças de Betty. Sob hipnose, descrevi ter sido levada a bordo de uma nave estranha. Os seres eram altos e esguios, com olhos grandes e negros e pele cinza. Eles se comunicavam telepaticamente. Eu me lembrava dos experimentos médicos que realizaram em mim. As lembranças de Betty eram vívidas e detalhadas. Ela desenhou figuras dos seres e da nave. Eu vi um mapa estelar a bordo. Os seres me disseram que era um mapa de seu sistema estelar natal. Sua história, embora incrível, era notavelmente consistente. Fiquei chocado com a história de Betty. Eu nunca tinha ouvido nada parecido antes. Sob hipnose, as lembranças de Barney. Sob hipnose, inicialmente relutei em compartilhar minha experiência. Mas, à medida que as sessões progrediam, comecei a me lembrar dos eventos daquela noite. Minhas memórias eram fragmentadas e aterrorizantes. Eu me lembrava de ter sido levado para bordo da nave contra minha vontade,
Os seres eram hostis e intimidadores. As lembranças de Barney eram consistentes com as de Betty em muitos aspectos. Eles eram altos e de pele cinza. Eu me lembrava de exames médicos, embora os meus fossem mais invasivos e dolorosos do que os de Betty. Senti terror e impotência. Isso me levou a acreditar que poderia haver mais na história deles do que eu pensava inicialmente. Um dos aspectos mais intrigantes da história de Betty foi o mapa estelar. Ela o havia desenhado sob hipnose, alegando que era um mapa do sistema estelar natal dos seres. Durante anos, o mapa permaneceu um mistério. Na década de 1970, uma astrônoma amadora chamada Marjorie Fish decidiu investigar. Ela usou um sistema complexo de cordas e contas para criar um modelo tridimensional das estrelas no mapa de Betty. Para seu espanto, ela encontrou uma correspondência. As estrelas no mapa de Betty correspondiam a um sistema estelar real chamado Zeta Reticuli. A descoberta da correspondência com Zeta Reticuli causou ondas de choque na comunidade OVNI. Parecia dar crédito à história de Betty. No entanto, os céticos permaneceram descrentes. O Dr. Simon passou anos analisando o caso dos rios. Ele concluiu que eles não estavam mentindo. Ele acreditava que eles haviam experimentado algo verdadeiramente extraordinário. No entanto, ele hesitou em chamar isso de abdução alienígena. Ele considerou outras explicações, como paralisia do sono, sonhos vívidos, ou até mesmo uma ilusão compartilhada. Apesar de seu ceticismo, o Dr. Simon não conseguiu descartar as evidências. As histórias dos rios eram consistentes, detalhadas e emocionalmente carregadas. Eles não tinham nada a ganhar inventando sua experiência. Os rios acreditavam que haviam sido abduzidos. A análise do Dr. Simon sobre o caso Hill foi inovadora. Ele foi um dos primeiros psiquiatras a levar a sério as alegações de abdução por OVNIs. Ele abordou o assunto com a mente aberta e uma abordagem científica. Seu trabalho abriu caminho para que outros pesquisadores estudassem o fenômeno da abdução alienígena. O caso de abdução de Hill teve um impacto profundo na cultura popular. Ajudou a moldar a imagem moderna da abdução alienígena, inspirou inúmeros livros, filmes e programas de televisão. Também despertou uma onda de interesse em OVNIs e na possibilidade de vida extraterrestre. Apesar da controvérsia, a história dos rios continua a fascinar e intrigar. Quer você acredite ou não na história deles, não há como negar que Barney e Betty Hill deixaram uma marca indelével em nossa consciência coletiva. O caso Hill permanece um mistério. É uma história que continua a desafiar nossas suposições e a nos inspirar a olhar além dos limites de nossa própria compreensão limitada.